Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos os amados e as amadas em Cristo Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da graça. E eu gostaria de tratar do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. Contar acerca do episódio do Zaqueu, né? E a palavra de Deus fala aqui, no versículo 10, que é o versículo que eu quero trazer, a palavra diz assim: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. A palavra de Deus fala que Jericó estava passando Jesus. Em Jericó estava passando Jesus. Jesus estava entrando em Jericó. Conta-se que Jericó era uma cidade de poder aquisitivo econômico muito considerável. Por quê? Porque ali se trabalhava a arte de fabricação do bálsamo, aquela especiaria tão fina e que tem por várias utilidades, e especialmente em utilidades medicinais. Então Jericó era uma cidade de grande exportadora do bálsamo, né? Aquela expressão bálsamo de Gileade. Então Jericó era uma cidade muito buscada, né? Por conta dessa fabricação, que era uma mecânica econômica muito considerável na época, uma especiaria fina. O contexto ali de Lucas era que era costume dos romanos recrutar judeus para várias funções, e uma delas era de cobrador de impostos, era mais falada, cobrador de impostos. Mateus, o publicano, era cobrador de impostos. Jesus, quando havia o chamado, ele estava na coletoria, cobrando os impostos. E nós temos aqui o Zaqueu. O Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, e era muito rico, né? E era rico. Então, ele era como um supervisor dos cobradores de impostos. E essa posição, na época, era mal vista, porque era uma profissão que extorquia, né, as pessoas, que tirava vantagem das pessoas. Zaqueu era um homem dessa profissão, era um homem pequeno, de pequena estatura, né? E diz o texto que ele procura ver quem é Jesus. E ele sobe numa árvore chamada sicômoro. O sicômoro era uma árvore de galhos rasteiros, frondosas, e ele subiu nessa árvore para ver quem era Jesus. E eu gostaria de dar um texto aqui, um tema para a nossa mensagem, é o seguinte: alcançado pela graça. Zaqueu foi alguém que foi alcançado pela graça, né? O texto diz que ele sobe numa árvore para ver quem era Jesus, mas foi o Senhor que o avistou primeiro. Isso é muito importante. O homem não pode conhecer a Deus pelo seu esforço próprio, de maneira alguma, a não ser que Cristo venha até ele. A palavra de Deus fala que não depende de quem corre, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E um conceito muito básico sobre a graça comum, sobre a graça é que nós temos que a graça é uma ação, um ato imerecido, né? A graça é um ato imerecido da parte de Deus, né? Um favor imerecido. E nessa graça nós temos a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquela que Deus dispensa para todos os homens, né? E o texto fala que Deus, na sua graça comum, faz derramar chuva sobre maus e bons, faz nascer sol sobre maus e bons.
E também a questão da graça comum é que Deus concede a homens habilidades, inteligências, coisas essas que servem para a sociedade e para a manutenção do convívio social, né? Interessante que, apesar da graça comum ser dispensada a todos os homens, né? Não há um que tenha um QI mais elevado que lhe dê a condição e lhe proporcione, né, a condição de salvação. Não. O homem, por melhor que seja no seu QI, né, não importa, ele não, o QI, a inteligência dele, não lhe dá a graça de ele adquirir a salvação. Não é por obras, é pela graça. E aqui nós temos aqui os efeitos da graça. O primeiro efeito da graça é que a graça atrai o olhar de misericórdia de Cristo ao perdido, né? Zaqueu sobe na árvore, né? Zaqueu sobe na árvore e fica na árvore, e Jesus, chegando naquele lugar, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Então Zaqueu sobe na árvore, mas quem o avista primeiro é Cristo. É Jesus que avista primeiro Zaqueu. Então é Deus que vem ao encontro do homem. É Deus que no plano redentivo, no plano salvífico, elabora tudo sozinho, sem nenhuma ajuda humana. Deus elaborou o plano da salvação sozinho, em Cristo. Então é Deus que veio ao encontro do homem, né? E diz Romanos 9:11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito mal ou bom ou mal, bem ou mal, para que o propósito de Deus seja segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então veja, aqui está falando de Esaú e Jacó, que antes de fazerem mal ou bem, Deus já havia escolhido Jacó, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, segundo a predestinação, ficasse firme, prevalecesse, não por obras que não viesse à luz, nenhuma obra veio à luz, nem de Esaú e nem de Jacó, mas Deus é o Deus que chama. Então não depende do homem vir a Cristo por si só, por seus esforços. É Deus que chama o homem para a luz. É Deus que revela-se ao homem. É Deus que revela Cristo ao homem, né? E aqui tem um texto dizendo assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam destinados à vida eterna. Presta atenção, aqui só vão crer em Cristo os que foram destinados à vida eterna, os que foram escolhidos antes da fundação do mundo para ser o povo de Deus. Então é a graça de Deus que veio ao encontro do homem. Então a graça atrai, né, o tenro, né, olhar de Deus. A graça atrai o olhar de misericórdia sobre o pecador. O pecador merecia o inferno, mas Deus quis salvar alguns para a vida eterna. Então a graça vem até ele. Então o predestina, o elege, né, de livre graça, né? Deus os torna herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo Jesus, né? Herdeiros da vida eterna. Então esse é o primeiro efeito da graça, que a graça atrai o olhar de misericórdia para o perdido. Zaqueu estava perdido, Zaqueu sobe na árvore, mas a graça de Deus, né, é que o avista primeiro. Jesus o avista primeiro e disse: desce, porque hoje me convém ficar em tua casa. Mas uma segunda característica dessa graça é que desse efeito dessa graça é que essa graça convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é efeito da graça, né? Zaqueu disse entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais.
Zaqueu, o evangelho, a graça entrou no coração de Zaqueu ali naquele momento, naquela noite, naquele momento, naquela tarde. Entrou no coração de Zaqueu a graça salvadora. E Zaqueu agora se vê arrependido e procura dizer, tratar e consertar a vida, né, com Deus, acertar a vida com Deus. Disse, olha, Senhor, se eu enganei alguém, né, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu fiz alguma coisa errada, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu aqui manifesta a sua pública confissão de fé, a abnegação. Quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, ele se torna abnegado, ele se desprende das coisas, ele começa a consertar a sua vida, né? Isso é importante, isso é efeito da graça de Deus. Não foi Zaqueu por si só que manifestou isso. Foi o Espírito Santo que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não está no poder do homem, né, a graça do arrependimento, mas em Deus, em convencê-lo e convertê-lo do seu mau caminho. É o Espírito Santo que revela a grandeza, a majestade de Deus, né, e o mostra como pecador. E ele vem e ele dá aquele brado de Isaías, como Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. É um brado, o Espírito Santo revela a ele a majestade, a grandeza de Deus, mas também revela o seu pecado, né? E ele diz, ai de mim, mas aí Deus vem com a sua graça e perdoa, como fez com Isaías, que o anjo, um dos serafins voou, né, com a tenaz, e com essa tenaz, esse objeto de ferro longo, de bicos, com peito de pato, pega essa brasa viva, toca no lábio do Isaías, né, e diz, veja que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Então veja que o efeito da graça, ela vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um terceiro efeito e último da graça é que a graça, ela redime o homem de seus pecados. Foi isso que Isaías recebeu a salvação de Deus. Por ser ele pecador e ter habitado no meio de um povo de impuros lábios, só a presença gloriosa de Deus, né? Ele poderia ser exterminado pela glória, mas Deus conservou. A graça de Deus conservou Isaías e salvou Isaías. Então, esse é o terceiro aspecto da graça. A graça redime o homem de seus pecados, seus delitos e pecados, seu estado de miséria. A graça salva, né, da condenação eterna, né? Ele transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do amor de Cristo, do amor de Deus que é Cristo. A graça, né, transforma ele, retirando, né, ele, aqueles trapos de imundícia, de pecado, as alfarrobas dos porcos. A graça faz isso e lhe dá um turbante limpo sobre a cabeça, uma veste limpa, né, anéis de filiação, né? A graça tira o homem de estado de perdição. A graça tira o homem de estado de morte espiritual. Foi o que teve com o filho pródigo. E disse, façamos uma festa. O seu irmão estava morto. E o seu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e tornou a viver. Nos alegremos, pois, com esta graça. Deus salvou. E aí o amor de Deus para o pecador, né? Então a graça transforma o homem, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. A graça restaura a condição, né, de filho, né? Agora somos filhos adotivos em Cristo, todos aqueles que creem no Senhor. Por isso que Jesus disse, porque este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, todos aqueles que creem em Jesus é justificado de sua obra, justificado de seus pecados, né? Então, porque pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esse é o efeito da graça, o último efeito da graça, aonde a graça salva o homem, onde a graça transforma o homem,
né? E prepara o homem para o evangelho, e prepara o homem para adorar a Deus. Deus transforma primeiramente o homem para adorar ele, porque este é o fim principal do homem, adorar, glorificar a Deus e no fim gozar de vida eterna. E eu quero fazer as considerações finais. Primeiro, nós devemos render muitas ações de graça se nós já fomos alcançados por essa graça maravilhosa, né? E Deus haver nos salvado, né? Nos tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Devemos dar muitas ações de graça, porque hoje nós não concorremos no mesmo excesso de devassidão que os homens agora andam, né? Segundo lugar, aqueles que foram alcançados pela graça, devem viver de modo digno da vocação que foi chamado, procurando amar e servir a Deus com todo o intento de adorá-lo, de glorificá-lo, né? Vivendo de maneira porque ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E em terceiro lugar, se nós somos alcançados pela graça, devemos pregar o evangelho a outras pessoas, para que outras pessoas venham a Cristo, conheçam Jesus, né? Como Zaqueu conheceu a Cristo, né? E a graça alcançou a Zaqueu, e a graça de Deus quer alcançar muitas pessoas. E você, que ainda não foi alcançado pela graça, saiba, esse evangelho é para você também, que você ouça com o coração, né? E crê para a justiça em Cristo. Venha para Jesus. A palavra de Deus fala que se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, né? Mas entregue-se a Ele. Então, se você ainda não conhece a graça de Deus, essa graça está sendo pregada agora para você por meio de Cristo. Venha Jesus, Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te transformar em filho dele, filho por adoção, experimentar todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus quer te dar um novo coração, um coração obediente. Jesus quer te tirar essas vestes sujas, né, de pecado, e quer te colocar em você um turbante limpo, uma veste limpa, um anel no dedo, sandália nos pés, te colocar com traje decente para a grande festa dele, e servi-lo aqui e na eternidade, em participar das bodas do Cordeiro, onde estaremos com Jesus. Que você venha a Cristo, se você ainda não tem Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.